tarde, boa noite. Olha, recentemente eu tive uma dica que tem pessoas nos assistindo de madrugada. Então, para você que também de madrugada assiste os encontros inteligentes do Mário Divo, fica aí o meu abraço. E esta vez o encontro terá um grande amigo que é o Marcos Garbosa, e ele vai contar algumas coisas, obviamente, da história profissional dele, mas muito também de como foi a intuição, como nasceu um dos melhores e maiores projetos que existe hoje no ambiente do coaching, na mentoria. Mas eu vou deixar para ele falar, vai ser melhor. Ô Marcos, muito obrigado de você estar aqui participando dessa nossa brincadeira, desse nosso papo. Você e eu vamos ter a chance de recompor um pouquinho das nossas histórias, né? Lembrar um pouquinho também de como foi a transição que a gente teve de tecnologias, transição de coisas que fizeram parte da nossa vida profissional. Mas começo te agradecendo e perguntando: quem é o Marcos? Obrigado, eu que agradeço, Mário Divo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com você e conversando com os teus Os nossos, porque a tua turma também vai acompanhar o programa. Perfeito. Bom, quem é o Marcos Garbosa? O Marcos Garbosa eu me formei na área de saúde. Durante muitos anos, mais de 30 anos, atuei na área de saúde. Nos últimos 20 anos, atuei bastante com plano de saúde, que me deu uma visão bastante ampla de administração, de gestão de planos corporativos. E eu, particularmente, posso dizer que foi uma das melhores coisas da minha vida, foi uma das melhores épocas, e que eu sou formado, atuei, na verdade, 15 anos em consultório. Isso é surpresa até para mim, que te conheço há um bom tempo. É verdade, eu te reservei isso para esse momento. É por isso que eu digo que o nosso papo é sem roteiro e sem censura. Não, é verdade. Estão saindo coisas que a gente se conhece anos e não sabia. É verdade. E eu, na verdade, sempre me pergunto, poxa vida, você não gostava de clinicar, tal? Claro, gostava muito, inclusive fazia implantes, fiz outras especialidades, prótese, eu gostava muito. Mas surgiu uma oportunidade, na verdade, de poder estar à frente de uma operadora, e eu acabei, na verdade, encarando esse desafio, com um perfil técnico, né? E a partir daí, começando a entender um pouco mais da área, né? Começando a entender um pouco mais de como gerir um negócio, imagine você isso no início dos anos 80, né? E, então, foi assim realmente algo muito intuitivo, mas foi muito bacana, foi um desafio que a gente encarou de frente. E a partir daí, Aliás, Marcos, então uma surpresa para você, porque eu fui consultor de uma empresa também de plano odontológico, e que depois, na evolução, eu participei da negociação dessa empresa com a Odontoprev. Então, para você ver que eu também militei nesse ambiente odontológico. Você tem muitas facetas profissionais. E eu também não deixo de ter, né? Na verdade, assim, foi assim, eu atuei até há pouco tempo, até 2006, quando eu realmente cansei um pouco da área de saúde, mas foi bastante interessante, porque a partir daí eu acabei adotando uma filosofia no sentido de trazer às pessoas, né, ou facilitar às pessoas o acesso à saúde bucal. Eu, inclusive, fui um dos precursores, um dos pioneiros nessa área,
E realmente foi, assim, um desafio enorme em função da própria classe, da própria categoria, ser muito corporativa, mas eu pude, na verdade, através de atuações junto ao Conselho de Odontologia e associações, sindicatos, a gente poder, na verdade, abrir esse espaço, né? Bom, a partir daí, na verdade... Aproveitando a pergunta, dada a sua experiência, como é que você vê esse universo hoje da oferta de planos e serviços, né, para a população dentro dessa área odontológica? Porque as grandes marcas incorporaram muitas operadoras, né? Sem dúvida, é uma tendência natural, né? Eu acho que é uma tendência do oligopólio, né, em função das grandes marcas, bancos, né, e acabarem absorvendo, né, a carteira até, quer dizer, um trabalho bastante, quer dizer, onde você precisa ter um bom capital para você, obviamente, investir. Mas, assim, eu vejo, na verdade, com bons olhos, desde que haja uma boa administração, né? Eu acho que hoje o mercado, já que você está falando de odontologia, eu estou afastado há algum tempo, pelo menos há 14 anos, mas eu posso dizer que hoje é muito mais uma área mais profissionalizada, né? Houve, a partir dos anos, no final dos anos 90, a regulamentação dos planos de saúde, que trouxe também toda uma organização dos planos, né? Coisa que não havia, né? Isso teve seus mais pontos positivos que negativos. Eu peguei toda essa fase de transição, né? E, na verdade, eu posso dizer que hoje o plano de saúde os planos de saúde em geral, não só os odontológicos, os planos médicos, né? E nas suas diversas formas, né? Atendem satisfatoriamente a população. Claro que há em função do avanço tecnológico na medicina, na odontologia, é óbvio que não há como fazer milagre, né? Nos custos, né? A gestão é bem complicada e vamos dizer assim, as contas são muito mais apertadas do que se imagina, né? Quer dizer, não há essa margem de lucro que se imagina, né? Quer dizer, ela é bem estreita mesmo. Mesmo porque a questão cultural, enfim, de utilização, essa é uma história que a gente pode estar conversando num outro momento. Mas, enfim, a ideia disso tudo, na verdade, por que eu estou comentando essa questão dos planos odontológicos? A ideia de você ter algo que você pudesse, uma forma de você poder viabilizar o atendimento odontológico, né? Pessoas na época pagando um ticket médio de 15, 20 reais, podia ter um tratamento completo, tá? Menos prótese, e em alguns casos até em torno de 40, 50 reais, incluindo algumas próteses. Então, quer dizer, hoje, você considerando um orçamento odontológico, um dentista particular, imagine você pagando ao mês 20, em média, 30 reais, né? Um ticket médio de 30 reais, você ter um atendimento odontológico e com bons profissionais, né? Então, isso é possível através de um sistema, né? Através de um pagamento, de uma forma que você faça isso de forma recorrente, né? De uma forma que você possa trabalhar em larga escala, tá certo? E foi a partir daí, há 8 anos atrás, sentando com o meu sócio, Jorge, aí que nós começamos a pensar mais ou menos trazendo essa filosofia de como viabilizar o coaching, porque o serviço de coaching, o atendimento de coaching, ele é bastante elitizado, para você ter um bom atendimento com um bom profissional, né? E normalmente quem tem acesso, principalmente quando você trata do mundo corporativo, são os profissionais em nível diretivo, né?
E normalmente profissionais com talento, com grande capacidade de crescimento, ficam fora do orçamento dessa visão da empresa. Ô, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, a experiência que você acumulou dentro desse universo dos planos de saúde odontológicos, ou seja, este olhar diferenciado para a área de saúde, foi daí que saiu o insight, a motivação de criar essa plataforma tecnológica que é voltada ao coaching. Ou seja, então a origem ela nasceu de toda uma experiência anterior na área de saúde, é isso? Sem dúvida. Esse insight todo, quer dizer, essa ideia, essa visão, porque eu trabalhei basicamente, como te falei, mais de 30 anos nessa área, então eu já tinha uma visão crítica em relação a isso. E entendi que se nós trouxéssemos essa ideia, esse conceito, né, essa visão para o coaching, é um serviço também. Então, como é que nós poderíamos adequar a essa realidade? De forma, obviamente, que mantivesse um padrão mínimo aceitável, né? Então, foi aí que, conversando com o meu sócio, Jorge, que é um profissional da área de TI, além disso, também tem uma... Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro. Brilhante profissional. E, na época, eu falei, olha, eu gostaria de propor, eu propus a ele, né, da gente desenvolver algo em conjunto, em que ele pudesse desenvolver uma plataforma, ou algo assim, ou na época se pensava em aplicativo, porque como todos os projetos, a gente sempre começa com algo pouco pretensioso, e realmente a gente pensava ou um aplicativo, ou algo que, uma plataforma, algo que valesse, que pudesse viabilizar esse atendimento. E já partimos do conceito que deveria ser online, que seria uma forma de você, obviamente, reduzir custos, né? Enfim, aí, a partir daí, a gente começou a evoluir, né? Até chegar no autoatendimento, que a gente entende que o coaching é possível você dar atendimento, ou propor um atendimento de coaching, o autoatendimento de coaching através de inteligência artificial, de todo um processo, tá? Porque a gente entende, nós avaliamos, eu como profissional de coaching, posso dizer que 80% das necessidades, a lei de Pareto, né? 80% das necessidades estão muito próximas, né? E então a gente entende que se nós colocássemos isso dentro de um algoritmo, dentro de um critério básico, né, num processo, nós conseguiríamos dar atender as expectativas. Poderia ser tanto como se fosse um pré-coaching, ou para alguns até como uma sessão de coaching propriamente, um processo de coaching completo. Se a gente for olhar numa dimensão, digamos assim, bastante aprofundada, muito avançada, a IBM fez isso com o Watson, né? Que é um computador que que responde as perguntas de saúde. Sem sombra de dúvida. Resolve problemas por inteligência artificial. Então, no caso, a gente estaria falando no Brasil de se ter uma plataforma que, com inteligência artificial e com conteúdo adequado, pudesse ajudar as pessoas diretamente. Guardadas as devidas proporções, claro, comparado ao sistema do Watson, mas assim, nós chegamos a fazer um piloto, tá? Em 2 turmas. Hoje nós temos, na verdade, uma prova de conceito, com mais de 150, 200 voluntários, e que deram uma pontuação muito alta para o nosso projeto. Então, isso nos motivou bastante, e é claro, o projeto está pronto, tá? Pode dizer propriamente, mas a plataforma está em fase, vamos dizer assim, alfa,
nem está ainda numa fase beta. Ela precisa de algumas evoluções, do desenvolvimento, para chegar, a gente até pensar em lançá-lo ao mercado, né? Agora, Marcos, eu vou te fazer aqui uma observação, não é nem bem uma pergunta, mas uma observação, que é o seguinte: quem acessar hoje cloudcoaching.com.br, este endereço, cloudcoaching.com.br, cai numa plataforma onde existe um conteúdo todo voltado ao coaching, não só ao coaching, mas a mentoria também, né? Você tem profissionais, colaboradores que escrevem, você tem a própria dinâmica de construir, a partir do conteúdo escrito, alguma publicação que é no formato de revista, e outras coisas que derivam desse conteúdo que é produzido. Mas, por exemplo, não se tem claramente essa informação que você acabou de dar. Daria para mostrar para quem não está vendo o que hoje já existe, o que as pessoas hoje já têm acesso, até mesmo, por exemplo, uma plataforma de videoconferência, e o que é que está em construção e que ainda não está disponibilizado para as pessoas. Dá para você dar esse porte todo do que é o projeto? O que existe, o que as pessoas já têm acesso e o que está em construção para... Perfeito. Bom, a plataforma ela já existe desde 2013, né? Ela começou com formato de revista, então é a primeira revista digital de coaching do país, né? Provavelmente da América Latina, né? Hoje, basicamente, quem acessar a nossa plataforma, né, vai encontrar um conteúdo bastante com temas variados, né? São diversos temas, né? Desde coaching, mentoring, assessment. Quantos colunistas tem hoje lá? Hoje são 60 colunistas, exatos, tá? Que abordam, como eu te falei, empreendedorismo, nutrição, relacionamento, carreira e por aí vai, tá? Então, tudo que tiver é um conteúdo que está relacionado ao desenvolvimento pessoal e profissional. Então, claro, a gente tem como base, como foco maior, o coaching, né, e o mentoring, tá certo? Então, isso a gente tem isso como formação, então a gente entende que esse para nós como se diz, um calabouço de tudo. Agora, é assim, você perguntou o que nós oferecemos propriamente. Talvez, num primeiro momento, é interessante, talvez, te colocar qual é o nosso público-alvo, né? Nós, na verdade, temos um público que ainda não estamos atendendo propriamente, que é o corporativo, e nós estamos atendendo hoje, basicamente, o público que é o coach e mentor, profissionais afins, psicólogos, enfim, que atuam com o desenvolvimento humano. E o público em geral, enfim, pessoas que buscam desenvolvimento pessoal e profissional, tá certo? Então, um público bastante... Nesse grupo de coaches e mentores, você não incluiria também os profissionais de RH das empresas, que ele não é um público em geral como consumidor, mas ele é também um profissional da área? Verdade. Assim como consultores, enfim, você tem, é bastante amplo esse público, né? Mas eu estou dizendo, o público em geral, a gente, na verdade, coloca vários segmentos aí. Hoje, basicamente, estou falando em conteúdo, né? Se nós falamos em soluções, hoje nós basicamente atendemos ao coach, ao público coach, né? Coach, eu digo, ao profissional da área, coach, mentor, tal, que é um diretório, né? Que é a plataforma Busca Coach, né? Que é a maior plataforma do país, talvez da América Latina, a gente não tem informação de outra plataforma desse porte, desse nível, né? Hoje com cerca de 2.500 profissionais, né? Em que ela faz uma conexão entre o coach e o coachee,
ou mentor e o cliente, enfim, o psicólogo, inclusive, né? Nós fazemos toda essa conexão. Essa é então, essa plataforma, na verdade, ela é bastante, vamos dizer assim, ela oferece bastante soluções, tá? E ela vai fazer parte, inclusive, isso é um projeto em desenvolvimento, tá? Isso é meio em off, tá? É um off para o Brasil inteiro saber. É claro. Eu só conto isso para você, depois eu deixo você divulgar. E vai fazer parte de uma grande plataforma voltado para o coach e profissionais afins, né? Que vai ter a Web Coaching, que é, na verdade, uma plataforma streaming, como essa que nós estamos utilizando, que é focada para sessões de coaching, sessões de psicologia, enfim, até para consultoria. Hoje Né? em dia o acesso é livre, né? É gratuito. Sim, sim, sim. Então, quer dizer que eu posso colocar o endereço para o pessoal se cadastrar. Quando a gente estiver apresentando isso para o público, vai aparecer embaixo agora, onde eu estou falando agora, com certeza, aqui embaixo com certeza. é o link para as pessoas acessarem, se cadastrarem e poderem usar, principalmente para um atendimento, atendimento típico, né, que um coach, um mentor, até mesmo consultores. E eu conheço a plataforma, pode dizer, até quem dá aula para 2, 3, 4 pessoas, vai funcionar adequadamente. Perfeito. Ela, na verdade, ela não foi feita, a concepção dela, né, o objetivo dela não é, na verdade, você fazer uma videoconferência com mais de 6 pessoas, com 10 pessoas, como existem as plataformas hoje por aí. Ela está focada exatamente para o profissional que atua com coach, mentor, como eu te falei, consultoria, psicologia, enfim, profissional, é peer-to-peer, é exatamente essa a ideia. E é claro, você tem inclusive um ferramental com uma funcionalidade incrível, né? E isso, obviamente, tem sido, nós estamos tendo feedback, que ela está ainda numa fase experimental, né? Nós ainda não estamos ainda comercializando a plataforma, mas a nossa ideia a partir do próximo ano, com certeza, é a gente concluir esse processo. Claro que nós somos cuidadosos, exemplo do que nós estamos fazendo com a plataforma Busca Coach, que é esse diretório que eu mencionei, também numa fase final de experimental, né, onde nós estamos avaliando com muita atenção a experiência do usuário, né? Enfim, e é claro, a expectativa de que ele tenha retorno, né? Da mesma forma, essa plataforma streaming. Entre outros, né, nós estamos ainda pensando, e isso também está numa fase final de desenvolvimento, que é o que a gente chama de, pode ser a pasta do coaching, que é um ferramental, né, onde você tem basicamente as técnicas, né, do coaching. Você tem nós estamos ainda avaliando, de chegar até 50 técnicas, né, que seriam que ele utilizaria sem precisar utilizar outros recursos. Alguns ainda utilizam muitas vezes papel ou acabam como se diz, improvisando, né? No nosso caso, não. Nós queremos fazer com que, inclusive, ele tenha essas informações já dentro da plataforma e ele possa, inclusive, compartilhar em tempo real com o coach ou com o cliente dele. Tá? Então, essa é uma visão que a gente tem no sentido de facilitar para o profissional. Ela é bem focado para o profissional, coach e profissionais afins, né? Essa é a ideia. Então, hoje, nós temos basicamente essas duas plataformas quase prontas, como eu disse, tá? O Busca Coach. Na realidade, Marcos, só para ficar bem claro, o Busca Coach e a Web Coach Me, que é a de videoconferência, ambas estão funcionando, estão operacionais, estão abertas ao interesse do público. Elas apenas não tiveram ainda, digamos assim, a sua homologação final para, digamos, começar a ter um processo de planos, né, de acesso. Aliás, como tudo, alguns planos serão gratuitos, né?
e talvez algumas funcionalidades mais especiais estarão em algum pacote diferente. Mas elas hoje já funcionam. Trabalhamos em 3 níveis, sim, já funcionam. E como eu disse, é questão de disponibilizar. Você fique à vontade, inclusive, para disponibilizar o link das plataformas. E quem quiser... já disponibilizei, já saiu antes. É isso aí, você é ágil, rápido. Não, é isso mesmo. Então, hoje, o que nós disponibilizamos em termos de soluções, mas nós pretendemos chegar mais longe. E isso, obviamente, vamos disponibilizar, como eu acabei de comentar, essa plataforma de autoatendimento e coaching, aí é claro que seria para o público e o corporativo, inclusive, né, com algumas variáveis, né, do atendimento pessoal para o atendimento corporativo, né, e nós estamos pensando, inclusive, em compartilhar, né, vídeos, né, para que vídeos corporativos, cursos, na verdade, seriam cursos online, onde você vai ter acesso a diversos temas também, a ideia da universidade corporativa, enfim, coisas desse nível. Ainda nós estamos... Marcos, você... Que eu me lembre, em algum instante, vocês estavam trabalhando num marketplace. Esse marketplace foi incorporado, ele existe? As pessoas podem ter acesso a materiais de treinamento e de educativos através do marketplace? Eu estava deixando até o marketplace para o final, mas sem dúvida. O marketplace, na verdade, nós trabalhamos com livros, com títulos, né, relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional, com editoras, né, como a Literary Books, que é uma das maiores editoras, né, com temas, né, relacionados ao coaching, ao mentoring, a DVS também, que é uma outra editora também bastante interessante, entre outras, né, e essas são as principais. E nós temos aí livros, títulos com temas bastante interessantes, né? E com preços bastante competitivos, né? Então, acho que vale a pena também divulgar o link do nosso marketplace aí, né? Para que o teu pessoal possa aí acessar e conhecer. Pelo que a gente percebe, existe um trabalho e as pessoas podem se aproximar desse trabalho que vocês fazem a partir de vários canais, né? Pode ser pelo marketplace, pode ser pelo Buscar Coach, pode ser apenas lendo os textos, né? E os conteúdos são divulgados. Tem também a web, ou seja, cada pessoa pode ter acesso ao que vocês oferecem a partir de vários canais. Isso é interessante, porque gera uma relação próxima e até de fidelidade, né, com a marca Cloud Coach. Com certeza, com certeza. Eu acho que o mais importante é que a gente vem desenvolvendo, né, porque o desenvolvimento é constante, né, essas soluções com bastante foco e com experiência, né, de todo esse retorno que a gente vem obtendo ao longo do tempo, né? A gente vem acompanhando e adquirindo uma certa expertise, né, e fazendo uma leitura bastante, vamos dizer assim, criteriosa, né, do que não só o coach, mas o público em geral, até os outros demais profissionais, né, tem em mente quais são as expectativas, né, quais são as necessidades. Então, com base nisso, porque o nosso trabalho é diuturno, né, a gente não para, né? Então, a gente está fazendo essa leitura o tempo inteiro. Então, isso nos dá um subsídio importante para a gente poder desenvolver soluções. Por isso que nós estamos sendo até muito criteriosos e com um tempo relativamente, a gente fala, longo, não digo longo, mas com um bom período de experiência, de experimento, né? Mas para trazer uma solução em definitivo. Essa é a nossa ideia. Ô, Marcos,
a gente, sempre que a gente tem um produto, um serviço, né, a gente caracterizou bastante aqui o Cloud Coaching, todo o projeto e tudo que se está trabalhando em torno da marca Coaching. Agora, você consegue me dar uma dimensão de público que vocês já construíram, a quantidade de acesso, ou seja, tem alguma métrica que você possa dar que mostre hoje o alcance que tem esse conteúdo? Sim, é importante te passar a dimensão. Basicamente, o que a gente pode falar? Hoje nós temos um público, né? E pode dizer fãs, né? Ou pessoas que curtiram a nossa página, né? E isso de forma, pode dizer, orgânica, né? Não houve nenhuma ação específica, né? Ou seja através de campanhas, robôs, enfim. Isso, nós temos hoje cerca de mais de 170 mil fãs e seguidores da nossa página, né? Quer dizer, isso é um número bastante significativo, considerando uma atividade que ainda, né, você pode dizer, ela é ainda relativamente nova, ela está conquistando espaço no país, né? Então, eu acho que isso é um número bastante expressivo, né? Sendo que esse público, mais ou menos o perfil, 65% mulheres, né? É uma mulher bastante presente, participativa, na faixa etária dos 25 aos 54 anos. Essa faixa vem aumentando, vem se expandindo, né, para uma faixa etária maior. Isso é interessante, né? Quer dizer, dando trazendo uma ideia, um quadro de que a mulher, até com mais idade, ela é mais participativa hoje, né? Isso é bacana, né? Isso é interessante. Então, uma coisa que todo mundo que milita neste meio, né, de desenvolvimento humano, todo mundo diz o seguinte: a essência do desenvolvimento está em se estimular o autoconhecimento. Exatamente. E aí, quanto mais essas pessoas que têm acesso e vêm acompanhando e usufruindo do trabalho de vocês, cada vez mais elas provavelmente estão trazendo para si informação e aumentando seu autoconhecimento e, com isso, de alguma forma, tirando proveito para si nos seus desejos, anseios e buscas da vida. Verdade. Imagino que por isso é que as pessoas vão conhecendo e vão tendo mais contato, e, independente do sexo, da idade, a busca acaba acontecendo naturalmente. Não, sem dúvida. E a nossa ideia, na verdade, é sempre passar uma ideia, passar sempre um sentimento de acolhimento. Eu acho que isso é fundamental, né? Independentemente do perfil, né, da pessoa. Então, por isso que a gente trabalha, quem trabalha com desenvolvimento pessoal não pode, na verdade, querer segmentar muito. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. Então, nós temos um público até interessante, diverso, apesar de ter uma predominância feminina, né? Mas hoje são várias classes sociais que abordam, né, nos abordam. Então, acho isso interessante. Isso Aliás, também, você falou uma coisa que é interessante de se deixar bem marcante. Existe uma fronteira muito tênue quando se fala em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Porque o indivíduo é único, né? E na medida em que a gente começa a querer colocar carimbos, a gente muitas vezes está perdendo aspectos que são fundamentais na visão holística e na formação holística da pessoa. Então, a partir daí, segmentar significaria querer pegar partições que muitas vezes a gente interpretaria como distanciadas uma da outra, ou diferentes uma da outra, quando no fundo o indivíduo é um só, e na visão holística essas coisas todas se confundem. Não tem como dissociar, né? E concluindo, o que você tinha me perguntado com relação a alguns números, né? Alcance, basicamente nós alcançamos hoje o Brasil todo, países de língua portuguesa, inclusive Portugal, América do Sul, Estados Unidos,
entre outros países também da Europa. E, enfim, a gente tem um bom alcance. E o engajamento gira em torno hoje, se você considerar um público hoje em torno de usuários, nós estamos falando de cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de usuários mês. Quer dizer, é um número bastante significativo, né? E o engajamento, que é bastante importante para nós, gira em torno de 16%, que eu acho que é bastante significativo. Dá para você, para quem não entende exatamente o que é esse conceito do engajamento, o que ele representa? Como é que a gente explicaria numa linguagem simples, né, o que esse número traz? As redes sociais, na verdade, Facebook, Instagram, quer dizer, hoje, LinkedIn, eles têm um critério, né, de compartilhar com você ou com cada usuário aquilo que é relevante para ele, aquilo que é importante para ele, aquilo que ele curtiu, que ele leu, que ele procura. Então, nós temos, na verdade, um público que, na verdade, curte, comenta, compartilha, né? Ou faz uma... Muitas vezes não necessariamente curte, mas ele leu um artigo ou leu durante um determinado tempo, tudo isso é medido, né, pelas redes sociais, nós temos essa informação através desses dashboards. Então, assim, a gente entende que a interação que é feita pelo público. Então, esse engajamento é bem interessante. Quer dizer, quando você fala em 16%, considerando ainda que é um assunto, um tema que, né, que se fala coaching, mentor, desenvolvimento pessoal, principalmente em épocas de crise, você vê um aumento de demanda, né, que tem tudo a ver, é o momento que as pessoas estão buscando ajuda, né, e são situações que a gente se depara, e a gente muitas vezes até atende, né, enfim, é muito interessante. Você sentiu alguma mudança de comportamento desse público durante esse período de pandemia? Que muita gente acabou ficando em casa, né, por conta do home office, do trabalho remoto? Sem dúvida, por conta da necessidade do acolhimento, do medo, do receio, do receio do desconhecido, né? Então, a nossa página, ela que tem esse objetivo, esse conteúdo, né, que é voltado até para esse momento, pode-se dizer, houve realmente um aumento de demanda, conforme eu te falei, né? E muitas pessoas, através dos nossos chats, através das nossos formulários, perguntam, assim, de forma bem clara, bem objetiva, né? Como a gente pode ajudar, enfim, colocando as questões, os medos, as dúvidas, enfim. E a gente, na medida do possível, ou encaminha muitas vezes para o colunista, né? Isso pode acontecer, porque às vezes essa questão, essa pergunta, ela surge em função de um determinado artigo, né? De uma coluna, aí a gente encaminha, que eu acho que é o caminho natural, ou a gente mesmo, muitas vezes, acaba dando um suporte, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E nós temos, assim, tido resultados bem satisfatórios. Então, esse é o lado humano, um pouco, que a gente, é o prazer, né, que a gente sente em poder ser útil, né? Atender o próximo. Eu acho que esse a gente sabe que essa é a essência do profissional, do coach, do mentor, né? Enfim, quem lida com desenvolvimento humano tem que estar muito próximo disso, né? Agora, Marcos, você sabe, eu vou te dar uma notícia triste. O tempo passa rápido, a gente às vezes perde um pouco a dimensão, mas é importante a gente acompanhar algumas demandas que o tempo nos cobra, e o programa está chegando ao nosso momento derradeiro de falar um até logo, de agradecer a tua atenção, e eu quero deixar as palavras finais para você encerrar e eventualmente agregar ainda
alguma coisa que não tenha falado sobre o Cláudio Conte. Mas antes de te entregar a palavra final, eu quero lembrar para todos aqueles que nos acompanham, como eu disse, agora eu descobri que tem gente também acompanhando de madrugada, vendo a gravação de madrugada. O Mário Divo tem o maior prazer, a maior vontade, a missão de querer contribuir com cada um que me acompanha a alcançar o sucesso da maneira que interpreta, que você interpreta o que é ter sucesso. Mas sempre mantidos os rigores da ética, dos melhores valores e daquilo que é socialmente o que de melhor a gente pode praticar. Então, fica aqui o meu abraço do Marcos, o abraço que ele pode levar ao Jorge, um abraço a todos vocês que estão acompanhando. Eu quero deixar ao Marcos as palavras finais, o encerramento deste, que foi mais um Encontro Inteligente. O Marcos vai fazer o encerramento e eu já deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento. Eu que agradeço, Mário Divo. É sempre um prazer conversar com você. Você sempre inspira a gente. Você sabe disso, já te falei isso. Esse trabalho que a gente, na verdade, não é um trabalho, na verdade, nós fazemos isso com um prazer enorme, que isso nos traz uma satisfação, nos traz uma realização pessoal e profissional muito grande. A gente gostaria de se colocar à disposição para novas conversas, poder falar um pouco mais do nosso trabalho. Acho que também nesse espaço de tempo a gente também muitas vezes não tem como explorar, né, todos a dimensão desse projeto, que ele é muito grande, né? E eu me coloco à disposição, inclusive, para as perguntas, né? Se quiserem fazer, eu vou responder uma a uma, né? Enfim, para poder, obviamente, atender o teu público, Mário. Então, e como eu tenho aqui colocando o endereço de vocês, do Cloud Coaching, muita gente pode mandar para você, através da plataforma, fazer contato ou até querer se informar de como pode interagir melhor com todas as oportunidades que existem. Com certeza. Te agradeço muito pela atenção aí. Um forte abraço. E obrigado mais uma vez. E para vocês aí de casa, continuem sempre acompanhando os encontros inteligentes do Mário Divo, com seus convidados, e hoje com o Marcos Garbosa. Até mais!